RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde, eu sou o Murilo Roso. E eu, a Priscila Polon. E é com grande satisfação que iniciamos, neste momento, uma nova caminhada com a estreia do RBV Agro. Brasil, um dos maiores celeiros do agronegócio de todo o mundo. Segundo o IBGE, a área cultivada no país é de 64 milhões de hectares, o equivalente ao território de Itália e Japão juntos. E a produção só vem crescendo. No início dos anos 2000, o Brasil comemorou 85 milhões de toneladas de grãos. Hoje, a produção já chega a 251 milhões de toneladas. Boa parte desse produto abastece o mercado interno. Afinal, somos 209 milhões de bocas a serem alimentadas. E desse campo saem a soja, o trigo, o milho, o feijão, o arroz, que vão parar nas nossas mesas e nos supermercados, ou quando não, viram produtos processados. O campo está no pãozinho, no café, no chimarrão, no leite, na carne e também nas verduras e frutas que são colhidas nas nossas hortas e pomares. Aqui na região meio-oeste de Santa Catarina, no Vale do Rio do Peixe, o que dizer da uva, da maçã, do pêssego, da ameixa e tantas outras? O agro é tudo isso. É vida, é renda. Segundo o IBGE, o setor representa 21,4% do PIB total do Brasil. Em Santa Catarina, o agronegócio representa ainda mais, 31% da economia do estado. Destaque do RBV Agro. Você confere agora os destaques do programa de hoje. Produtores de frango reforçam cuidados em Capinzal para evitar problemas que atingem os frigoríficos de Chapecó e Concórdia em relação à pandemia do coronavírus. Epagre seleciona interessados em produzir mudas de novos cultivares de maçã. Vamos saber mais sobre o mel de melato da Bracatinga, produzido apenas em anos pares aqui na região e que é quase todo exportado para a Alemanha. Plantio direto de hortaliças permite lavouras com menos agrotóxicos e maior preservação de solo. Araucária recordista em Caçador produziu 600 pinhas somente neste ano. E na entrevista da semana, um bate-papo com o secretário adjunto da Agricultura de Santa Catarina, que fala sobre a estiagem, uma das mais severas dos últimos anos no estado. Bom, agora que você já sabe o que teremos no programa de hoje, anota aí o WhatsApp para enviar mensagens. Vale mandar abraço, elogio, crítica e principalmente sugestões. É um canal direto com o nosso jornalismo e isso inclui todas as pautas do agro. O número, anota aí, 99129-4258. 99129-4258. Manda um alô pra gente, escreve o seu nome, a comunidade que você mora e diz o que achou da estreia do RBV Agro, que nós vamos registrar aqui a sua participação no sábado que vem. RBV Agro. Em Capinzal, criadores de aves integrados à BRF continuam firmes na atividade, mesmo com as incertezas do mercado em época de pandemia. A reportagem que você confere agora é de Diego Ricardo. Santa Catarina é o maior exportador de carne de frango do Brasil. Somente na BRF de Capinzal são abatidos 500 mil aves por dia. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, essa média se manteve até agora. A produtora Elaielt, que faz parte dos quase 900 integrados da BRF na região, reconhece a importância da empresa para a manutenção da atividade. Temos que dar graças a Deus que temos a BRF em Capinzal, porque a maioria do pessoal de Capinzal depende, da BRF, para sobreviver, enfim. Tem outros ganhos, mas tudo gira em torno da BRF, E a gente tem que fazer a parte da gente como integrado, Está sempre preparado para os momentos bons e ruins. O presidente da Associação dos Avicultores e Suinocultores do Vale do Rio do Peixe, Alcides Borges, afirma que tanto a empresa como os criadores de aves da região estão tomando todas as precauções para evitar problemas maiores relacionados à pandemia,
como vem ocorrendo em frigoríficos de Concórdia e Chapecó. O nosso produtor, nosso integrado, são produtores conscientes, sabem do cuidado e sabem se cuidar. A empresa também está trabalhando bastante segura com respeito ao coronavírus. E todo o funcionário que vai até o integrado passa por os exames prévios, então nós temos uma garantia de segurança. Alcides Borges acredita que a produção de frango de Santa Catarina e do Brasil vai voltar a crescer quando a situação da pandemia normalizar. Eu penso que vai haver demanda muito grande, porque todos os países têm aquele estoque de reserva que é o estoque de guerra, e muitos deles estão alimentando o povo com o estoque de guerra. Então vai voltar rapidamente a formação desses estoques e mais ainda que vinha sendo necessário. Então vai haver uma demanda muito grande, vai aumentar bastante o custo de vida, pelo que a minha visão alcança. O soja, o milho, frango, o suíno, tudo vai ter uma demanda maior e logicamente vai ter um aumento de preço. Então eu vejo que após essa coisa ruim passar, vai vir um momento muito bom para quem trabalha e quem produz. Com informações da Central de Jornalismo da RBV Rádios, repórter Diego Ricardo. Santa Catarina é o estado que mais exporta carne de frango. Mas boa parte da produção também é para o mercado interno. E aqui no Brasil, o consumo de frango no ano passado foi em média 41 quilos por pessoa. Agora vamos conhecer mais sobre o mel de melato da Bracatinga, produzido aqui na região, mas com safra apenas de 2 em 2 anos. O mel de melato é diferenciado no sabor e valores nutricionais, e quase toda a produção é exportada para a Alemanha. Reportagem Lucas Arigoni. Você sabia que existe um mel com grande produção nas regiões mais altas do sul do Brasil e que não vem das flores? Estamos falando do mel de melato da Bracatinga, um fenômeno que ocorre apenas em anos pares e é fruto de uma associação entre a árvore bracatinga, um inseto chamado cochonilha, e as abelhas. Essa combinação resulta em um mel mais escuro, levemente menos doce e com maior quantidade de minerais. E a safra deste ano está sendo positiva para os apicultores. Os períodos de estiagem, que beneficiaram a coleta, e a alta do dólar favoreceram a venda, já que mais de 90% da produção é exportada, como explica o apicultor Walter Bartoletti. Mesmo com um monte de interferências aí, mercado praticamente parado, na questão do mel, está sendo positivo esse cenário, né? Tanto a estiagem como a questão do coronavírus, uma vez que a procura por produtos apícolas está aumentando novamente, né? O principal destino do produto é a Alemanha, que possui laboratórios especializados para atestar a qualidade do mel. Porque a Alemanha tem os melhores laboratórios do mundo. Eles fazem análise para o mundo todo, análises assim bem detalhadas do mel. Então, via a Alemanha, esses mel são distribuídos na Europa toda, ou até mesmo da Alemanha vai, por exemplo, mel para os Estados Unidos ou para o Canadá. Os produtores aguardam agora a indicação geográfica para tornar o mel de melato da Bracatinga um patrimônio regional. A documentação vai agregar valor à produção, trazendo mais renda para os apicultores e fortalecendo a economia local. Santa Catarina é o maior exportador de mel do Brasil e os principais destinos do produto são os Estados Unidos e a Europa. São 9 mil famílias aqui no estado que trabalham com apicultura. A produção catarinense é de 6.500 toneladas de mel por ano em safras normais. Helenise, Luísa, Venice, Galagui são nomes de maçãs desenvolvidas pela Epagre de Caçador através do Programa de Melhoramento Genético. Para colocar essas variedades no mercado, a Epagre lançou uma consulta pública para que empresas, produtores e viveiristas tenham acesso a mudas dessas novas cultivares.
A Epagri vai selecionar empresas produtoras de maçã, fruticultores e viveiristas que desejam produzir mudas dos cultivares de maçã desenvolvidos e lançados pela empresa. Para isso, os interessados devem participar da chamada pública aberta até o dia 19 de junho, no portal de compras do estado. A Epagri é a única no Brasil que faz melhoramento genético da macieira. Esses cultivares de maçã foram desenvolvidos pelo Programa de Melhoramento Genético da Macieira, coordenado pela Estação Experimental em Caçador, que já disponibilizou até o momento, juntamente com a Estação Experimental em São Joaquim, 19 cultivares de maçã para o mercado nacional e internacional. Renato Luiz Vieira, gerente da Estação Experimental de Caçador, ressalta quais as vantagens que o produtor terá ao plantar as variedades de maçã desenvolvidas pela Epagri. Ao adquirir esses cultivares, né, o produtor, empresas produtoras de frutas, né, em geral, bem como a cadeia produtiva da maçã, eles terão a garantia de um material com qualidade genética e fitossanitária, já que são materiais resistentes a algumas doenças de importância econômica, já que vai diminuir significativamente o custo da produção dos pomares. Uma outra vantagem que o produtor poderá vislumbrar ao ter esses novos cultivares é a possibilidade de escalonamento da colheita, visto que essas variedades possuem ciclos diferentes, né, ou seja, elas possuem tempo de maturação em épocas diferentes, né, dando possibilidade de escalonar a colheita, não ficando volumes de colheitas no único momento, né, o que facilita bastante ali a vida do produtor. Nesta chamada pública, a Epagri está incluindo as cultivares Helenice, Luísa e Venice para a produção e comercialização de mudas e a Galagui só para a produção própria de mudas. A expectativa é colocar no mercado 750 mil novos pés de maçã nos próximos 2 anos. De Caçador para o RBV Notícias, Andriele Zambonin. E olha que curiosidade, nós registramos na primeira matéria que Santa Catarina é o estado do Brasil que mais exporta carne de frango. Na segunda reportagem, o mel, que Santa Catarina é o maior exportador do país também. E agora, a maçã. Outro produto que Santa Catarina se destaca. Dá para se ter uma boa ideia da força do nosso agronegócio. Santa Catarina é o maior produtor de maçãs do Brasil, com destaque para as regiões de São Joaquim e Fraiburgo. RBV Agro. Vamos dar uma pausa no RBV Agro, tomar uma cuia de chimarrão e voltamos em seguida com mais informações. Obrigado pela companhia até agora, voltamos já. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. O RBV Agro, como você já acompanhou no primeiro bloco, é um programa que vai mostrar o potencial do agronegócio na região meio-oeste de Santa Catarina. Com matérias especiais para o agricultor, para o pecuarista e também para quem mora na cidade e gosta de sentir o ar puro do campo e ficar por dentro dos assuntos do meio rural. Isso mesmo, estaremos juntos para esta conversa semanal, sempre aos sábados, nas rádios Rádio Vitória, Rádio V, Rádio Videira, Rádio Transamérica e Rádio Caçanjurê em Caçador, Rádio Barriga Verde em Capinzal e Rádio Tangará. Você também confere as nossas principais matérias em vídeo no Facebook e no YouTube. Entra lá e procura por RBV Notícias. Entrevista da semana. No programa de estreia do RBV Agro, nós conversamos com o secretário adjunto de Agricultura de Santa Catarina, Ricardo Mioto. Ele ressalta o potencial do agronegócio no estado e fala sobre a estiagem, uma das mais severas dos últimos anos aqui no estado. Olá, secretário, obrigado por estar conversando com toda a região do Vale do Rio do Peixe. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Participar aí principalmente na estreia do programa RBV Agro. Eu já aproveito para parabenizar a emissora pela iniciativa, porque, sem dúvida, se trata de um assunto de extrema relevância, não só para a região meio-oeste de Santa Catarina, para Santa Catarina e para o Brasil como um todo, dada a relevância do nosso setor do agronegócio aqui no país, que é exemplo
o mundo todo, né? E Santa Catarina faz parte desse contexto aqui em diversas áreas, com destaque internacional, inclusive. Então, parabéns pela iniciativa, tenho certeza que o programa terá muito êxito aí, será muito bem ouvido e trará sempre informações de muita relevância aí para todos os ouvintes. Obrigado, secretário. O estado de Santa Catarina passa por um momento, de certa forma, delicado na agricultura com essa questão da estiagem. Embora o produtor e o governo tenham se preocupado, tenham buscado alternativas para esse desafio. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho dito, nas oportunidades que tenho de me manifestar na imprensa, que não bastou a pandemia, né? A gente vem sendo, e não é só Santa Catarina, o mundo todo, né? Se trata de uma epidemia global, mas nós aqui ainda tivemos, e estamos convivendo com a questão da estiagem. Tenho dito que para o meio rural, para o setor agro, a pandemia, ela, claro, um problema assim que mexe com a saúde das pessoas, mas em se tratando de agronegócio, o nosso maior problema, o nosso maior desafio que está colocado é a estiagem. E aí, na nossa região, no meio oeste também, a gente tem tanto a produção de suínos, de aves, tem a fruticultura, tem a produção de leite. Então, na questão da suinocultura, nós tínhamos até abril cerca de 7% dos suinocultores do estado, e aí a região oeste e meio oeste responde por mais de 70% dessa produção. Nós tínhamos 7% desses suinocultores sendo abastecidos com água, porque as suas reservas se exauriram aí na propriedade. Isso são mais de 630 suinocultores recebendo essa ajuda. A avicultura também, cerca de 7% dos avicultores recebendo esse apoio, mais de 420 avicultores. Então veja que é uma dimensão grande. Bovinocultura de leite, mais de 1.450 famílias recebendo água de origem externa na propriedade. Então a estiagem, comento dessas três, mas nós tivemos problemas e estamos tendo problemas no milho, na soja, no feijão, na maçã, e isso tudo, as estimativas que a gente tem nos nossos estudos, é que isso representa uma perda de cerca de 436 milhões de reais que deixaram de girar na nossa economia. Então esse dinheiro deixou de ir para a mão do produtor, deixou de ir no comércio local, e tudo isso fruto da questão da estiagem. Então, sem dúvida, é um problema muito sério. E aí, desde o início do ano, a Secretaria da Agricultura e o Governo do Estado estão implementando políticas públicas para mitigar esses problemas relacionados à estiagem, não é? Em março, a gente implementou, desse ano, outras linhas novas para atacar essa questão da estiagem, principalmente no que tange a custeio, né? Então, nós criamos uma linha de apoio ao produtor rural para custeio com limite de até 30 mil, com 5 anos para pagamento sem juros, né? Para o produtor começar a utilizar esse recurso para o seu custeio, capital de giro, isso linha específica para o CPF do produtor. Fizemos uma outra linha para subvenção de juros para as pequenas agroindústrias, a pequena fábrica de bolacha, a pequena fábrica de doces, a pequena fábrica de queijo, de embutidos, enfim, subvenção de juros no limite de até 2,5%, onde a pequena empresa vai no seu agente bancário, contrata o crédito e o governo paga o juro até 2,5%. Ou seja, se ela contratar com juro de 3%, 4%, 2,5% desse juro o governo banca. Então essa foi uma segunda linha. Fizemos também de maneira emergencial a prorrogação das parcelas de quem já tinha financiamento conosco na secretaria, que venceriam em março, abril, maio, junho, julho, todas elas foram prorrogadas para agosto, então para dar um fôlego aí. Uma outra linha que a gente lançou e que tem tido uma repercussão muito boa, uma procura muito boa, é um crédito para perfuração de poços artesianos, né? Um limite de 25 mil reais por produtor, também com 5 anos para pagamento, sem juros, né? Para dar um alento aí para essa questão da estiagem. Obrigada, secretário. Realmente o agronegócio catarinense tem características únicas. Somos um pequeno estado com uma produção gigante. E com qualidade e diversidade reconhecidas em todo o mundo, como nós estamos mostrando aqui no programa. Cotações.
Vamos conferir os preços do boi gordo. Na região de Caçador, a arroba foi negociada a R$ 195 ontem, mesmo preço da região de Joaçaba. Suíno vivo, R$ 4,20 o quilo na região de Caçador, R$ 4,62 na região de Joaçaba para integrados. Para produtores independentes, R$ 4,10 o quilo. Também na região de Joaçaba, o frango vivo na granja foi negociado a R$ 2,55 o quilo. Agora os preços dos grãos. Feijão preto, a saca de 60 quilos, negociada a R$ 235 em Caçador e R$ 225 na região de Joaçaba. Milho, R$ 42 a saca. Soja, R$ 97 e trigo, R$ 58. Legumes e hortaliças. Cenoura cotada a R$ 24 a caixa, beterraba R$ 16 a caixa na região de Caçador. Na região de Joaçaba, abóbora cabotiá R$ 11 a caixa, alface foi negociado na semana a R$ 1,80 a unidade, em média. E os produtos regionais, pinhão R$ 5,30 o quilo, preço pago ao produtor, e erva mate plantada R$ 8 e nativa R$ 10 a arroba. As cotações são referentes à data de ontem, 5 de junho de 2020, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, o CEPA-EPAGRE. Dicas do campo. A tecnologia hoje está presente em todos os níveis de produção no campo. Existem máquinas automatizadas que percorrem a lavoura sem a necessidade de um operador, softwares que auxiliam o mapeamento e a agricultura de precisão, e drones aéreos que sobrevoam a propriedade, facilitando a visualização das culturas. Se no passado essas tecnologias eram restritas apenas aos grandes produtores que podiam pagar por elas, hoje existem muitas novidades que são acessíveis e simplificam a vida dos pequenos produtores. O campo se modernizou e é possível melhorar a produção com um bom uso desses equipamentos. Agora o assunto é sistema de plantio direto de hortaliças, um manejo que ajuda a preservar o solo e usar a quantia exata de fertilizantes que a planta necessita. Acompanhe na reportagem de Ramon Gabriel. O cultivo de hortaliças normalmente preconiza o uso intenso do solo, utilizando máquinas de manejo como grades, arado e rotativas, com o objetivo de deixar o solo mais fofo. Por outro lado, a prática também causa problemas como a perda de nutrientes, erosão e contaminação do lençol freático. Preocupada com isso, em 1998, a Estação Experimental da IPAGRE de Caçador, junto da Extensão Rural, ONGs locais e produtores rurais da região, iniciaram um experimento de plantio direto de hortaliças, como explica Charles Seidel, engenheiro agrônomo da IPAGRE. Se fazia o plantio de aveia e em cima dessa palhada da aveia faz apenas um risco, né? E onde que é jogado o adubo e a partir daí colocado as mudas sem a retirada dessa palhada. Aliado a isso vieram outras tecnologias que foram desenvolvidas. Uma delas foi observar como a planta vai absorvendo a adubação no decorrer do seu desenvolvimento. Tomate, cebola, couve-flor, brócolis, abóbora são alguns exemplos de culturas que tiveram excelentes resultados com o sistema que evoluiu e criou manejos que permitem utilizar a quantidade de água e fertilizantes exata que a planta necessita, sem desperdício ou risco de contaminação. Charles conta que o projeto teve grandes resultados e conseguiu parcerias se espalhando pelo estado. Acabou sendo adotado por muitos produtores que perceberam que o seu maior patrimônio é o solo e teriam que cultivar de forma a preservar esse patrimônio. Produtores e extensionistas de outros estados, como São Paulo, também buscaram informações para a implantação do sistema. A intenção é buscar uma transição para o cultivo agroecológico e até mesmo livre de agrotóxicos. Chegou a hora de conhecer a história da araucária recordista em produção de pinhas. É uma árvore famosa no mundo todo e está aqui localizada na região. Em Caçador, um pinheiro ganhou destaque internacional pela produção acima da média.
a árvore recebeu o título de Araucária superprodutiva e já chegou a formar quase 700 pinhas em um único ano. O pinheiro foi plantado por Vânio Czerniak em 1986 no quintal de casa. Ele faleceu no ano passado, mas a família mantém a tradição de contar as pinhas. O filho Marcos conta que desde cedo já foi possível perceber que a araucária era especial. O que deu destaque mesmo foi quando ela tinha 8 anos de idade, começou a produzir já com 5 pinhas. E a partir daí só foi se destacando. E é que nem a gente não tira as pinhas, né? A gente deixa cair naturalmente no chão e junta só o pinhão. Em 2008 foram 374 pinhas e começou a vida pública do pinheiro. Foi tema de uma matéria no Globo Rural. O recorde foi em 2015, com 674 pinhas, e esse ano 600 pinhas. A esposa, Nilva Sendron, acompanhou toda a paixão do marido pelo pinheiro. Desde a contagem, da colheita, ajudando. Então é especial, foi uma vida assim, né? Então através desta árvore que a gente se expandiu, fizemos muitos amigos também. Com a fama do pinheiro recordista, Vânio mandou sementes para o mundo todo. Projeto esse que tem sequência agora com os filhos, como explica José Vinícius. Hoje em dia, com a história do pinheiro do meu pai, do falecido Vânio, se cogita os fazendeiros, né, o pessoal a fazer pomares de pinhão, de pinheiro. Então, com a genética dessa árvore, a gente pode plantar grandes pastagens, que seriam pastagens, grandes campos, tendo o destino da colheita do pinhão. A araucária é uma joia da natureza, hoje preservada por lei e fundamental para a biodiversidade das florestas da região sul do Brasil. Para a família Czerniak, ainda mais que isso, o lendário pinheiro superprodutivo é a forma que os filhos e a mulher têm de matar a saudade de Vânio Czerniak. A alegria do meu falecido pai, né? Uma árvore maravilhosa. Para perpetuar essa genética e completar o projeto do falecido Vânio de espalhar esse pinhão para o mundo inteiro. Eu fiz os cálculos aqui, a média de 80 pinhões por pinha. Essa araucária produziu então nada mais, nada menos que 50 mil pinhões apenas neste ano. Muito legal essa matéria, realmente uma árvore muito especial. E que tem uma história muito bonita do Vânio Czerniak, que foi quem plantou, e a paixão dele era esse pinheiro. Infelizmente o Vânio faleceu no ano passado, mas a família continua essa tradição de contar as pinhas e levar em frente esse projeto que tem uma importância ambiental muito grande. RBV Agro. O RBV Agro está chegando ao fim. Essa foi a nossa edição de estreia. Queremos mandar um abraço aqui para todos os agricultores, pecuaristas da região, técnicos, pesquisadores, homens e mulheres do campo e suas famílias. Espero que vocês tenham gostado do novo programa aí na região de Capinzal, em Ouro, Zortea, Piratuba, Lacerdópolis, Joaçaba, Luzerna e Bicaré. Também você de Tangará, Imbiã, Campos Novos, Pinheiro Preto, Videira, Iomerê, Salto Veloso, Arroio 30, Macieira, Três Itilhas. Aqui em Videira, onde fica o nosso estúdio, em Rio das Antas, em Caçador, em Calmon, Matos Costa, Fraiburgo, Monte Carlo, Lebon Regis, Timbó Grande, Santa Cecília e tantos outros lugares que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar todos os sábados no rádio e na internet. Queremos seu alô no nosso WhatsApp 991 29 4258 com seu nome, sua comunidade e município e o que você achou da estreia do RBV Agro. Anote aí o telefone 991 29 4258, nos envie uma mensagem. Vale crítica, elogio, sugestão, vale mandar abraço. Nós estaremos lendo os recados no próximo programa. Confira também todas as notícias do agro em vídeo lá no canal do YouTube RBV Notícias. Um bom sábado, um ótimo fim de semana para você que nos acompanhou. Até a próxima, tchau! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.